Está aí com a gente Sóstenes Macedo, diretor da Defesa Civil de Salvador. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Muito boa tarde, Cristiane. Satisfação grande conversar com você, com o Chico, Camila e todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Pois é. Atualize a gente em relação a esses números, né? A gente teve um dia de chuva intensa na cidade. Quantas ocorrências registradas até agora? A gente já citou aqui o desabamento que teve lá em Coutos, mas traz um geralzão aí pra gente. Então, Cristiane, nós tivemos realmente uma segunda-feira muito desafiadora. Já sabíamos que teríamos bastante chuva nesse período. Claro, a chegada desse sistema que toda vez que passa pela cidade deixa aqui a sua marca. Foram 90 milímetros em 3 horas, 120 milímetros em 6 horas. A média histórica para Salvador no mês de novembro é de 108. Então, imagine que no bairro de Plataforma nós ultrapassamos o que era esperado para todo mês em apenas 6 horas aqui na nossa cidade. Tivemos cerca de 30 solicitações, dessas 2 de maior impacto. Aqui você citou há pouco, em Alto de Coutos, uma construção irregular que, graças a bom Deus, não tinha ninguém utilizando no momento. A informação que nós temos dos populares é de que ainda pela manhã realizavam obras naquela edificação e não tinha nenhum operário, nem nenhum morador no episódio do desabamento, que garantiu aí que nenhuma vida fosse perdida. E agora pela tarde também entrou no nosso sistema o loteamento Santo Antônio, em Cajazeiras, um grande escorregamento de terra, também, graças a Deus, sem vítimas. O nosso engenheiro plantonista Otto Moutinho já se encontra no local, fazendo isolamento da área. A imagem é muito forte, a extensão muito grande de área que foi atingida pelo escorregamento, mas, graças a Deus, não tem nenhum tipo de vítima naquele episódio. Que bom, né? A gente fica feliz, pelo menos, que não teve vítimas, né? Em nenhuma das situações, apesar das perdas materiais, ainda não teve vítimas nessas situações. Vamos falar um pouquinho das previsões, né? Hoje e amanhã ainda há previsão de chuva. Como é que a Codesal está se preparando para esses momentos, né? Para essas possíveis ocorrências? Tem como se prevenir? As equipes estão em campo, as nossas equipes do Centro de Monitoramento continuam realizando aqui toda a análise climática. Sempre vocês estão informados para que a população tenha o mais rápido possível os dados que são apresentados pela Codesal. As nossas equipes do Plano Preventivo e Defesa Civil, que consiste em realizar vistorias prévias nos locais já estudados como área de risco. Então, todo esse trabalho ele é realizado previamente e quando há esse tipo de acumulado mais intenso, o nosso plano preventivo aponta uma série de protocolos para que justamente nos locais que têm o histórico de escorregamento de terra, de rupturas de taludes, os nossos profissionais já possam evacuar as casas, as edificações desses moradores antes mesmo dos cenários virem a se agravar. A tendência, Cristiane, é de que a gente já observe a perda da intensidade do sistema ainda hoje, o que aconteceu rigorosamente já pela tarde, com a diminuição das chuvas, apenas algumas pancadas, mas diferente do que aconteceu nesta manhã, que tivemos aí grandes acumulados. Depois de um período de bastante estiagem, agora o cenário já muda, de tal forma que as pessoas precisam se manter atentas. Então já tivemos muita chuva em toda a cidade, 120 milímetros foi em Plataforma, mas em toda a cidade, da Barra até Itapuã, Cajazeiras e o subúrbio, toda ela passou por grandes acumulados. Então o solo ele já não vai estar mais tão suscetível a receber mais grandes quantidades de chuva nos próximos períodos. A gente deixa as pessoas aqui com essa informação de que, ao observar qualquer cenário que aponte risco, que elas se afastem. Ela diz que o 99, um profissional da Codesal, engenheiro, arquiteto, geólogo, fará a vistoria e dará a melhor orientação possível de como ela deve proceder nesse período. Vale salientar e reforçar de que essa chuva deve perdurar ao menos até o próximo fim de semana, com melhoria do tempo em alguns momentos, né? Você pode observar o nosso informe semanal e mesmo o informe que eu enviei ontem para vocês, de que esse tipo de situação, de sistema que atuaria aqui, ele levaria pelo menos esse próximo período de uma semana. É claro que não com a intensidade do que houve por essa manhã, mas, como eu disse e reforço, já com o solo encharcado, qualquer chuva a mais pode ser um cenário propício ao escorregamento de terra, de tal modo que a gente pede que as pessoas fiquem atentas ao observar qualquer situação diferente, que se afastem dessa condição e chamem a Codesal para que a vistoria seja realizada.
Sóstenes, avisa aí a São Pedro que sexta é feriado, então a chuva só pode ir até quinta, viu? Para se organizar direitinho. Olha, nós temos muitos amigos em comum e que certamente estariam aproveitando com você o feriado da sexta. Eu vou lhe dizer que eu vou estar trabalhando, então o máximo que eu posso lhe garantir é de que aquele calor muito forte que estava aí, vocês reclamando até o domingo do forte calor que estava acontecendo em Salvador, é de que a gente vai ter um pouco de temperatura mais amena, o que será propício também para aproveitar, se não com a praia, de uma outra forma, com toda certeza. Sóstenes, Plataforma foi a região mais afetada de Salvador hoje? Foi a região que mais teve acumulado pluviométrico, na região do subúrbio ferroviário, com 120 milímetros. Mas, como eu lhe disse, nós tivemos chuva forte na cidade toda. É porque eu não posso desenquadrar aqui, porque eu já recebi a orientação da produção, mas se eu for buscar, por exemplo, no último período, Plataforma com 120, Palmiúdo com 101, O Retiro também com 101, São Gonçalo 101, Caixa d'Água 100 milímetros, Liberdade 96, Luiz Anselmo, aqui na proximidade da Defesa Civil em Brotas, 92, no Uruguai 91, Dom Avelar, que fica já próximo a Cajazeiras, 90, Barbalho, aqui perto do centro da cidade, 89. Então você pode observar que, como eu disse, foi uma chuva muito intensa e em toda a Salvador. Então nenhuma parte da nossa cidade ficou afastada de grandes acumulados pluviométricos. Agora, é claro que quando você vai para uma área mais urbanizada, a tendência do impacto de uma chuva como essa, prioritariamente, é gerar retenção de água, aqueles alagamentos pontuais que, quando a chuva cessa, a redrenagem volta a trabalhar e você tem um escoamento natural desse acumulado, dessa chuva que cai. Em áreas não urbanizadas, além do problema da drenagem, obviamente, a nossa preocupação maior, e aí a gente precisa deixar isso claro, diferente de outras praças, como São Paulo, Minas Gerais e o próprio Rio Grande do Sul, com o que ocorreu em maio deste ano, que existe um histórico de perda de vidas por enxurradas, pelo risco hidrológico. Na nossa capital, o histórico de risco hidrológico ele inexiste. Nós não temos perda de vidas por conta de enxurradas. É claro, perda de bem material, às vezes doenças que precisam ser trabalhadas pelos colegas da Secretaria da Saúde, e invariavelmente nós temos uma parceria e esses trabalhos são realizados por conta de leptospirose e outras doenças que porventura apareçam em decorrência da água misturada com o esgoto. Nosso problema maior, ele se debruça, obviamente, do risco geológico, do escorregamento de terra, o que no passado trouxe muito transtorno e muita dor para a nossa cidade e que, por conta desse trabalho realizado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Defesa Civil e de todos os órgãos do sistema municipal e da população que vem se conscientizando, e de vocês, da metrópole e dos demais meios de comunicação, que têm auxiliado bastante essa conversa muito franca, de não deixar o plantio de vegetações inadequadas nas cristas das encostas, de igual modo não colocar entulho, lixo nas cristas das encostas e também nos canais, ou mesmo não fazer cortes irregulares nos taludes e não executar obras irregulares sem a técnica devida, sem o acompanhamento de um profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAU, o que ocorreu nesta manhã em Coutos. Sóstenes, na última vez que Salvador foi palco assim dessa chuva torrencial, tem um tempinho já, o que chamou a atenção foi porque muitas ruas que não costumavam alagar ficaram alagadas. E a gente repercutiu muito isso aqui. Eu lembro que foi um assunto muito abordado quando essa chuva caiu. Algo foi feito em relação a esses alagamentos, porque a cidade passava por muitas obras também, né? A gente já teve muitas obras entregues. Como é que está essa situação? A Defesa Civil trabalhou de alguma forma para o escoamento? Como é que está? Camille, sua pergunta é extremamente oportuna. A gente viveu esse ano de 2004 em todos os âmbitos, todos os ambientes, um ano realmente desafiador. Tivemos o abril mais chuvoso dos últimos 39 anos. A média histórica para o trimestre mais chuvoso em Salvador, que é abril, maio e junho, é de 824 milímetros. Nós tivemos, somente em abril, 821,7. Então, efetivamente, nenhuma cidade toleraria, como aconteceu agora na Espanha, com cerca de 200 vidas perdidas, como aconteceu em Dubai. Dubai houve 120 milímetros em 24 horas. Naquele episódio que você cita, nesse período do ano, foram 212 milímetros em 24 horas. Então, se observarmos que Salvador, com as construções irregulares, com o histórico de desordenamento urbano em diversos bairros,
problemas sociais, nós tivemos esse tipo de acumulado, a gente conseguiu passar com certa segurança, muito por conta do que nós construímos de uma nova cultura de defesa civil e de meio ambiente na nossa cidade. Evidentemente de que problemas existem, mas se você fizer uma observação de que no passado, qualquer chuva que caísse, a região do Itaigara, nas proximidades, seja da Comercial Ramos, seja do Hiperposto ou mesmo do Parque da Cidade, o Hospital Aliança, sempre foi motivo de alagamentos. Nós não observamos alagamentos nesse período por conta das macrodrenagens que foram realizadas naquelas localidades. Outros pontos também de Salvador passaram por macrodrenagem, porque veio a melhorar significativamente a relação com essa situação de alagamento em períodos de maiores acumulados, sobretudo quando os acumulados acontecem de forma pontual em pouco espaço de tempo. Tá? Agora, evidentemente que numa situação como esta que ocorreu hoje, com cerca de 120 milímetros em 6 horas, 90 milímetros em 3 horas, a quantidade de chuva é muito grande para que ela possa escoar rapidamente. Nós avançamos bastante na perspectiva das contenções de encostas. A Prefeitura executou ao longo desses últimos anos mais de 200 contenções de encostas por meio da CEINFRA e da SUCOP, os organismos municipais que executam obras. A Codesal, por sua vez, instalou mais de 300 geomantas em toda Salvador, então são mais de 500 áreas que já passaram por intervenções que garantem a segurança da população e diversas outras que vêm passando também nessa área de execução com relação às chuvas e também os canais. Então, a drenagem é um ponto na cidade que a gente vem avançando bastante também, a exemplo do subúrbio ferroviário, com a obra do Mané Dendê. É o maior programa que o subúrbio já recebeu em toda a sua história. São 150 milhões de dólares investidos naquela região, 5 bairros, que historicamente passavam por alagamentos. Desde a transferência de moradores para novas edificações, moradores que ficavam beirando os canais, a limpeza do próprio canal, do rio Mané Dendê. Então, é uma obra importantíssima que a Prefeitura realiza através da SUCOP e que, sem sombra de dúvidas, ela tem uma ligação muito grande com as ações da Defesa Civil. Quando nós deixamos de dar o retorno numa comunidade, porque ela já passou por uma intervenção muito grande, é motivo de felicidade para toda a equipe, porque mostra de que o entendimento do poder público municipal tem avançado bastante para garantir não só a segurança, mas a qualidade de vida do soteropolitano. Sóstenes, tem 2 perguntas que eu quero lhe fazer, mas tem que ser resposta breve, porque a gente está pertinho da Ave Maria. Primeiro, é uma pergunta de Leonardo. Ele está perguntando se existe uma solução para bairros como Uruguai, porque aquela localidade sempre sofre com as fortes chuvas. Ele pergunta se tem algum projeto mais específico para solucionar. Olha, Uruguai é uma área de alagamento crônico, aí voltando até a provocação feita na pergunta anterior de Camille, que é muito oportuna. É uma área que ela pega muito do problema do remanso ali da maré, então tem um retorno daquela cota, que já é uma cota baixa, é uma área que foi espraiada e que foi feita a construção, a sua edificação, ela se confunde muito com o nível do mar naquela localidade. Então, quando você tem um aumento de maré, muitas vezes você tem um refluxo e a água do mar retorna para as ruas, ou, na pior das hipóteses, não permite que o escoamento aconteça. Leonardo, há sim estudos que estão realizados nessa perspectiva. Como eu disse, a Secretaria de Infraestrutura tem se debruçado com uma série de atuações em toda Salvador. Esta não é diferente, não é uma obra simples, é uma grande obra de macrodrenagem que precisa ser realizada para que essa intervenção tenha um valor efetivo. Algumas macrodrenagens, a exemplo da Henrique Dias, que é também naquela localidade do Uruguai, do Bonfim, abaixo do Bonfim, já têm sido empreendidas ali, melhorando pontualmente algumas avenidas, algumas ruas da Cidade Baixa. Para resolver de forma definitiva, é um trabalho que tem sido desenvolvido de projeto para levantamento de recursos e, de uma vez por todas, a gente conseguir sanar um problema histórico de Salvador. Pronto, só para finalizar, Sóstenes, a gente já, como eu disse, já está pertinho da Ave Maria, mas eu queria que você orientasse a população em relação às sirenes de alerta, né? Que a Codesal tem esse sistema, emite esses alertas em caso de risco identificado em alguma comunidade. A gente sabe que a orientação inicial é para que deixem suas casas, para que procurem um local mais seguro. Mas quem não tem para onde ir? Qual a estrutura oferecida pela Prefeitura?
Primeiro, só para falar por etapas, não precisa acionar a sirene para que as pessoas saiam das suas casas na condição de risco. Se, porventura, algum dos nossos profissionais realizar a vistoria e orientar pela saída, ela tem que proceder pela saída mesmo sem acionamento da sirene, porque já houve um ato administrativo, um dos nossos profissionais já identificou que tinha risco naquela edificação. Para isso, o poder público tem uma série de atributos legais que garantem essas condições sociais, ou um abrigo do município, ou um auxílio aluguel, algum tipo de retorno para essas populações vai ser garantida pelo poder público municipal. Então, seja o abrigo ou o auxílio, vai garantir que esse cidadão esteja acolhido socialmente pela prefeitura. Quando, de uma eventual necessidade de acionamento, e essa pergunta é importante, Salvador realiza anualmente simulados de evacuação nessas áreas que contam mais sirenes. Diferente do que ocorreu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, verdade seja dita que o governo estadual e os governos municipais, nos meios televisivos e de rádio, imprensa em geral, informava da chegada de sistemas que levariam muitas chuvas para os gaúchos, eles não tinham previamente protocolos que garantissem essa evacuação. Então, nós realizamos aqui, anualmente, simulados de evacuação que apontam para essas populações o que devam fazer no momento de acionamento de sirenes. A rota de fuga, a escola que ela vai ficar abrigada e sempre dizendo, tem risco, se afasta e diz que o 99. Eu também vou acompanhar com vocês a Ave Maria. Então vamos embora, que ela já está aguardando. Muito obrigada, viu, por sua atenção, por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Olha lá, amém. Isso, amém. Vamos lá? Nossa Senhora. Hora certa.